hoje, direto de Brasília. Que nós soubemos do acidente, eu pessoalmente fui ao local do acidente, fui ver, levei a minha melhor equipe para tentar coordenar junto com a Polícia Civil e com o bombeiro o que poderia ser o salvamento de alguma pessoa que pudesse ter sobrevivido. E orientamos, dentro do que foi possível, sob o comando da Polícia Civil e do Bombeiro, o rescaldo do acidente. E agora estamos retornando aqui, montamos um centro de atendimento no Hotel Golden Flat para as vítimas e para os parentes das vítimas. Estamos dando todo tipo de informação, estamos dando todo tipo de apoio que está ao nosso alcance, dentro dos trâmites legais que essa situação bastante desgostosa agora requer. A TAM conseguiu achar as 2 caixas pretas. As caixas pretas foram entregues para a aeronáutica no SERAC. Uma das caixas pretas mostrará 20 minutos de gravação dentro da cabine, portanto toda a conversa do piloto com o copiloto. E a outra caixa preta mostrará todos os dados de 34 computadores que controlam o avião em todas as suas fases do voo. Nós acreditamos que, diante dessa informação, é muito provável que a aeronáutica consiga fazer um laudo preciso do que aconteceu, que nós também estamos muito ansiosos para descobrir e estamos auxiliando a aeronáutica dentro do que é possível em termos de informações. A aeronave era uma aeronave nova, era uma aeronave de 3 anos de fabricação, veio novinha para a TAM. O nosso piloto, o comandante Moreno, era um dos grandes pilotos da nossa equipe, nós temos 200 pilotos. Era um piloto que tinha mais de 5 anos no equipamento, instrutor e por várias vezes fez simulador desta aeronave que a gente faz nos Estados Unidos, fazendo todo tipo de simulação de pane possível. De forma que agora, neste momento, qualquer coisa que a gente fale sobre o acidente em termos técnicos ou operacionais é especulação. Nós vamos ter que aguardar um pouquinho para ver quais são os dados que a gente pode tirar dos gravadores. Qual é a previsão de saída desses dados? A aeronáutica normalmente conduz esses inquéritos e ela costuma entregar em até 30 dias o laudo do acidente. São informações aí do vice-presidente da TAM. Agora faltam 12 minutos para as 3 horas da tarde. Vamos a mais informações ao vivo pela Rede Bandeirantes Televisão e pelo Canal 21 com a repórter Ana Aragão. Muito bem, Sabino, apenas para fazermos 3 correções de uma lista aqui divulgada agora há pouco, contendo 89 vítimas fatais, com os passageiros que estavam no Fokker 100 e mais 6 tripulantes. 3 correções divulgadas neste momento pela assessoria de imprensa da TAM. O nome Felomina Rodrigues, que nós divulgamos como sendo uma das vítimas. Na verdade, trata-se de Filomon Rodrigues Ferreira. Repetindo, Filomon Rodrigues Ferreira, que foi divulgado como Felomina Rodrigues. Também correção para outra vítima fatal, José Duarte. O nome correto é José Pereira Duarte. Outra correção de Alêndia Cárdio para Cárdio da Silva Almeida Júnior. Então, repetindo os 3 nomes corretos: José Pereira Duarte, Alêndia Cárdio da Silva Almeida Júnior, Filomon Rodrigues Ferreira. Com você, Sabino. Coronel Elzio Nagali, ele que é Relações Públicas da Polícia Militar. Ele concentra todas as informações do trabalho da Polícia Militar. Tenente Coronel, o senhor recebeu a informação do acidente logo depois do avião ter caído? Como é que foi isso? Exatamente. O nosso boletim do Copom foi às 8 horas e 27 minutos. Foi irradiado o acontecimento para nós e às 8 horas e 28, 1 minuto depois, para o Corpo de Bombeiros. Então a Polícia Militar teve exatamente 2 minutos, foi avisada 2 minutos depois da ocorrência. A informação é exatamente esse foi o horário da queda do avião também. 8h25 e a nossa comunicação 8h27 e o Bombeiros 8h28. Como é que é o procedimento do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, num acontecimento, num caso grave como esse? De cara já se manda quantas viaturas do bombeiro? Olha, aproximadamente, logo no começo, quando foi noticiado a caída do avião, o Corpo de Bombeiros levou 8 viaturas, depois foram mais 13 e no final estavam com 18 viaturas.
Quer dizer, automaticamente, o primeiro impacto, quando a notícia é colocada, a unidade é o 4º grupamento de incêndio. Esse 4º grupamento de incêndio fica ali na Vila Mariana. Eles têm algum tipo de próximo. treinamento para esse tipo de ocorrência, já, até por causa da proximidade do aeroporto, ou não? Sim, existe, exatamente. É a unidade mais adequada devido à proximidade para fazer esse trabalho, independente dos companheiros que existam em volta do aeroporto de Congonhas. Nós temos outras unidades, Guarapiranga, temos uma série de setores, inclusive fica ali perto do Autódromo de Interlagos. São uma série de unidades que fazem apoio a esse trabalho do Corpo de Bombeiros. O senhor tem ideia de quantos homens trabalharam e estão trabalhando Nós temos 300 homens da Polícia Militar trabalhando. O Coronel Koji Yanagita... Só um momento, Coronel. No momento que a gente está vendo a retirada de mais uma parte importante do avião, exatamente uma parte que pode ajudar na explicação do acidente. Mas, pois não, Coronel. E o Coronel Koji Yanagita, comandante da área sul de São Paulo, está coordenando essas operações, e o Coronel Leopoldo, através do Corpo de Bombeiros, é o que está fazendo esse trabalho. Independente dos 300 homens, nós tivemos os 2 helicópteros da Polícia Militar, o Águia 5 e o Águia 6, trabalharam, e também muitos companheiros que estavam de folga e policiais que moram na região foram ajudar os companheiros. Quer dizer, existe uma mentalidade de ajuda mútua em circunstâncias que ocorreram hoje de manhã. Deixa eu trazer uma informação, Coronel, nós vamos voltar a conversar. Diversas pessoas continuam chegando ao aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. O destino, exatamente, era o destino do avião Fokker 100 da TAM, que caiu em São Paulo. Muitas pessoas chegando ao aeroporto ainda para verificar a lista dos 89 passageiros mortos no acidente. A lista feita pela própria TAM está no 2º andar do aeroporto Santos Dumont. Há equipes médicas no local para prestar socorro às pessoas que se sintam mal. A empresa aérea colocou também voos especiais para os familiares das vítimas que queiram viajar para São Paulo. E 8 funcionários, confirmada mais uma informação de reconhecimento dos passageiros. 8 funcionários do Banco Unibanco estavam no avião da TAM, que caiu pela manhã. Aloysio Calil Matias, superintendente regional do Corporate International, Ariovaldo Riccioli, gerente de negócios da área de finanças e investimentos, Carlos Mário Vieira, superintendente de contas da área de finanças e investimentos, Cristiano Guzmão Neto, superintendente da área de Corporate International, Luiz Cláudio Tamielo, assessor jurídico, Marcelo do Amaral Ferrão, gerente da Asset Management, e Marcos Aurélio Fios, gerente da mesma empresa, além de Marilene Jimenez Haddad, gerente da área de recursos humanos. A assessoria de imprensa do Unibanco, Valéria Cabral, disse que não pode confirmar a morte dos funcionários, porque ainda não foi feito o reconhecimento oficial das vítimas. Mas, de qualquer forma, confirmou-se, todos estavam neste avião da TAM. Tenente Coronel, num caso como esse, sempre surgem heróis. A polícia acaba revelando heróis. O senhor já pode indicar alguns dos oficiais, dos soldados, sargentos, cabos, que trabalharam na ocorrência e que tiveram esse momento de heroísmo? Olha, eu acredito que nessa ocorrência de hoje nós não tenhamos como é um caso que não houve sobreviventes, fica muito difícil a gente colocar os companheiros como heróis, abnegados companheiros que vão trabalhar nesse local. Agora, nós tivemos pelo menos uma situação que mostrou a sensibilidade dos policiais, e nós tivemos essa imagem, pudemos inclusive mostrar as imagens. Pessoas que ou chegavam ao local ou que eram retiradas das casas ali nas proximidades, emocionadas com o amparo, com o apoio dos policiais. Eles têm algum preparo psicológico para situações como essa, além do preparo físico? Eu acredito que a orientação dada por todos os comandantes das áreas é para que o policial militar procure transmitir tranquilidade. Nessa hora de desassossego, de nervosismo, é importante que os nossos policiais tenham essa calma, essa tranquilidade para transmitir às pessoas. E esse é o trabalho dos nossos companheiros. Com a família em San José, na Califórnia. Ele estaria hoje no Rio e amanhã retornaria aos Estados Unidos. Segundo a divisão de comunicação corporativa do Grupo Resto, o corpo do executivo David Andrews ainda não foi reconhecido, mas a empresa confirma também que o nome dele estava na lista. As informações não param de chegar. Também ainda sobre a hipótese levantada pela polícia, a própria polícia militar talvez tenha informação sobre isso, de ter sido encontrado cocaína dentro do voo. A Polícia Civil, inclusive, mostrou para a imprensa uma imagem daquilo que poderia ser cocaína. O vice-presidente da TAM disse que não havia qualquer transporte, obviamente deu essa informação, de drogas no avião da TAM. A Polícia Militar tem alguma informação sobre isso ou não? A informação que nós temos é que o delegado que está fazendo as investigações levou esse material para análise para ver se realmente era droga, era cocaína, e após isso daí é que parece que foi tirado fotografias aonde essa cocaína foi encontrada,
E os companheiros da Polícia Civil estão tomando as atitudes que deveriam ser tomadas no caso e vão posteriormente dar as informações através da análise desse material. Agora, nós não sabemos se realmente essa cocaína poderia estar no avião ou perto de alguma casa ou dentro dessa tragédia, estado em algum cômodo e foi localizado. Esses detalhes, se foi dentro do avião ou próximo à residência, eu não tenho, os companheiros da Polícia Civil poderiam informar com mais propriedade. Tenente Coronel, nós recebemos uma informação também no começo da tarde que alguns supermercados e pequenas vendas da região ali, teriam sofrido uma ameaça de saque. A Polícia Militar agiu? Houve realmente isso? Aconteceu? Não, o que nós procuramos isolar o local, e nós estamos fazendo uma triagem muito grande das pessoas que saem desse local com maletas, com pastas, porque como os objetos tinham numa margem de 500 metros de distância, muitas pessoas poderiam levar desses locais algumas coisas de passageiros, algumas coisas das residências. As pessoas têm que tomar cuidado com pessoas que ficam subindo nos telhados das casas à procura de alguns objetos do avião e podem, inclusive, essas casas serem furtadas. Nós estamos fazendo um policiamento preventivo, estamos revistando essas pessoas, pedindo identificação. Vejam só essa imagem, Tenente Coronel, vejam só a imagem aí. Mais uma parte está tentando ser retirada ali de escombros depois do acidente. São imagens realmente muito fortes. E desculpe eu ter interrompido o senhor, mas uma informação importante. O trabalho de tratores na área significa que não há possibilidade mais de resgate de corpos ou não? Não, há possibilidade ainda de resgate de corpos, mas infelizmente nós não temos probabilidade de encontrarmos mais pessoas com vidas. A estimativa do Corpo de Bombeiros, quando eu saí do quartel-general para vir aqui para Bandeirantes, a informação que eu tive é que aproximadamente umas 100 pessoas, a estimativa do Corpo de Bombeiros é que nós estamos por volta de 100 pessoas. Já no trajeto, eu fiquei sabendo que está na faixa de 97, 98 corpos encontrados. E a estimativa do bombeiro, talvez mais 2 ou 3 pessoas que possam ser encontradas dentro dos escombros, infelizmente sem vida. O que leva a crer que nós não deveremos ter muitas vítimas entre os moradores das casas atingidas pelo avião. Exatamente. Se nós tivermos exatamente em tripulantes e passageiros 95, se chegarmos ao número de 100, nós estamos na faixa de 5 pessoas que perderam a vida aproximadamente. Tenente Coronel Elzio Nagali, Relações Públicas da Polícia Militar, muito obrigado pelos seus esclarecimentos nessa programação especial da Rede Bandeirantes de Televisão e do Canal 21. Quem agradece somos nós, estamos sempre à disposição e esperamos contar com a colaboração da sociedade e da comunidade da região do Jabaquara e de Santa Catarina para que os nossos trabalhos consigam ser de pleno êxito nas circunstâncias que nós temos. Agora, das partes do avião ou até restos depois do acidente das casas, afinal de contas o avião foi raspando no teto, foi arrancando o teto de edifícios e de casas e foi deixando um rastro, foi deixando um caminho de destruição. E logo depois ele explodiu, vocês puderam ver nas imagens logo pela manhã e no início da tarde, explodiu deixando pequenos pedaços, o que mostra realmente que o tanque estava cheio desse avião que acabava de decolar, aliás, ou tentar decolar do aeroporto de Congonhas. A polícia acredita que ainda há corpos de vítimas, como disse há pouco aqui o Tenente-Coronel Elzio Nagali, embaixo dos escombros. A perícia só começará a trabalhar na apuração das causas do acidente depois que todos os corpos forem retirados. Nós estamos acompanhando ainda as imagens desse ponto aí, as dificuldades estão sendo enfrentadas para a retirada de todo o escombro. A área está totalmente cercada, é importante que fique assim, para que curiosos, para que aqueles que normalmente vão até o local de um acidente como esse, não atrapalhem o trabalho dos policiais, dos profissionais. Vamos às informações mais uma vez do local do acidente com a repórter Janine Borba. Agora 3h06, Janine. Ok, Sabino, nós voltamos a falar agora aqui do local do acidente. Neste momento, nós estamos mostrando a parte da frente do avião, ou seja, o bico do avião onde estava o piloto. Esta parte do avião acabou de ser retirada de cima de uma das casas. Aliás, eu estou aqui com a dona Sônia Regina Tesini, que é proprietária de uma das casas que ficou completamente destruída. Graças a Deus, ela estava no momento do acidente na parte de trás da casa, a única parte que não foi afetada. Dona Sônia, a senhora estava em casa na hora do acidente? Estava. Como foi que aconteceu?
Na hora que eu vi o barulho, um barulho terrível de avião, um barulho anormal, né? Eu tampei o ouvido, depois, quando ele tampei, explodiu. Só vi a explosão e caindo tudo, a laje. Como que a senhora conseguiu sair? A senhora me disse que a parte da frente da casa ficou completamente destruída, pegando fogo. A senhora conseguiu sair por onde? Não, a parte da frente ficou toda tampada, não tinha como passar, era fogo e caindo a laje. Aí eu subi na caixa d'água que está no chão, pisei nela, pisei no vitrô do banheiro do meu quarto e fui pro telhado do quarto da minha filha e o vizinho me socorreu. Aí eu fui na rua de trás e arrumei um telefone e liguei pro meu marido na firma. Ela estava me contando há pouco, Sabino, que todo dia ela ouvia barulho de aviões passando por cima da casa e que ela rezava sempre para que um acidente desse não acontecesse. Infelizmente acabou acontecendo, mas graças a Deus ela está aqui, sobreviveu ela e toda a família. Uma outra informação, Sabino, há cerca de uma hora atrás, a Sabesp lavou toda esta rua que estava com querosene, gasolina, combustível do avião e também sangue das vítimas. Portanto, a Sabesp já lavou o local, inclusive o cheiro de querosene já diminuiu bastante. Uma outra informação é que o local aqui ainda continua sem luz. Segundo a Eletropaulo, 3 estações estão sem luz, o que afeta 60 consumidores. Infelizmente, não há previsão de volta nem a luz, como as linhas de telefone também, ok, Sabino? Grande movimentação aqui no local, a equipe de trabalho continua resgatando os escombros, as vítimas já foram todas levadas, agora realmente as pessoas estão querendo voltar para casa, entrar em casa e ver o que sobrou de toda essa tragédia. É muito triste a cena, os vizinhos procurando informações de amigos, parentes chegando a todo momento, ok, Sabino? É com você aí no Morumbi. Informações ao vivo nessa programação especial da Rede Bandeirantes Televisão e do Canal 21, com todos os nossos repórteres. Repórter Luci Molina traz qual informação? O governador Mário Covas já se manifestou sobre o acidente ou não, Luci? Já sim, Sabino, Marco Antônio Sabino falando ao vivo para a TV Bandeirantes e o Canal 21. O governador Mário Covas acaba de decretar luto por 3 dias. Ele dá uma coletiva aqui no Palácio dos Bandeirantes. Governador, luto por 3 dias. Quais são as outras providências do governo do estado em relação a esse acidente com o Fokker sem Datan? Olha, no primeiro instante, todas as providências têm como objetivo atender a ocorrência. Para lá foram deslocadas vários agrupamentos, desde a Secretaria da Saúde, a Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, a Polícia Civil, a Polícia Militar, no Instituto Médico Legal, várias figuras, vários profissionais ligados a todas as áreas do Instituto Médico Legal foram levados para lá. Há um contingente de 300, pelo menos 500 pessoas ligadas à atividade policial envolvidas nisso, desde trânsito, bombeiros, Polícia Civil, Polícia Militar, um número muito grande de viaturas. A Sabesp está lá com viaturas e com pessoal, a Eletropaulo está lá com viaturas e pessoal, e o Instituto Médico Legal foi reforçado com uma série de profissionais para atuar o mais rapidamente possível na tentativa de identificação das vítimas. Algumas das vítimas, a identificação é mais rápida. Essas, logo o corpo será liberado para as respectivas famílias. Há corpos de mais difícil identificação que requerem algumas informações por parte da família. E há outros ainda de muito mais difícil identificação que requererão um pouco mais de tempo até você obter laudos médicos, análises médicas de operações feitas ou coisas que possam permitir a identificação. Neste momento, a preocupação do Estado tem sido a preocupação de fazer o primeiro atendimento em relação a esses acontecimentos. Há 6 pessoas no Hospital de Jabaquara que não estavam no avião, já que no avião todas as pessoas, tripulantes ou passageiros morreram. Há 6 pessoas que ou estavam no local, moravam nas casas, etc., que de alguma maneira ou sofreram intoxicação ou algum tipo de queimadura e que estão sendo atingidas no Hospital de Jabaquara. Nenhuma delas em estado desesperador. A grande maioria em estado regular, 2 em estado um pouco pior, mas ainda assim não causando nesse momento, não causando uma apreensão maior nesse momento. Governador, o senhor chegou a falar com o presidente Fernando Henrique Cardoso hoje a respeito desse acidente? O presidente me telefonou. Me telefonou por muito consternado a respeito desse acidente. Me telefonou querendo saber detalhes, eu passei para ele os detalhes. Na altura em que falou comigo ainda não tinha sobre a área. Depois disso fui lá ver pessoalmente o acidente.
efetivamente, o que a gente deduz é que o avião tão logo subiu, ele está a cerca de 2 quilômetros, num cruzamento de 2 ruas no Jabaquara. Aparentemente ele subiu e fez uma pequena curva à direita e bateu numa casa de esquina até uma casa mais baixa. Pegou uma casa um pouco mais alta, no outro lado da rua, atravessou a terceira rua e caiu num grupo de casas, onde muito provavelmente encontrou transeuntes, etc. Daí o fato de, além das pessoas que estavam no avião, haver alguns outros feridos. Governador, há muitos corpos no Instituto Médico Legal. O senhor tem informações se há material suficiente, pessoal suficiente para a rápida liberação dos corpos? Tem sim. A Secretaria da Saúde mandou para lá uma série de radiologistas, a polícia mandou uma série de papiloscopistas, o objetivo é exatamente fazer com que você precisa tirar da família, ou primeiro precisa diminuir ao máximo o drama que as famílias já estão recebendo e, portanto, o mais rapidamente possível os corpos são liberados. O que eu disse é que alguns corpos são de reconhecimento mais fácil, outros corpos são de reconhecimento mais demorado, implica até o penoso reconhecimento por parte da família ou até o fornecimento de informações que permitem identificar operações na arcada dentária, operações feitas anteriormente que possam permitir com corpos que se apresentam de reconhecimento difícil poderem ser reconhecidos. Governador, uma última pergunta, estamos aqui atrapalhando um pouco a coletiva, mas uma última pergunta, por favor. Esse acidente não traz à tona a discussão de um aeroporto dentro da cidade de São Paulo, na sua opinião? Não, esse acidente exacerba essa discussão. Essa discussão já existia. A contestação sobre um aeroporto como o de Congonhas dentro da cidade é uma discussão que já se fazia. Ela vai ganhar força, vai ganhar ímpeto agora. E, portanto, esse assunto vai ficar na hora do dia, vai ser discutido, vai ter que ser avaliado, vai ter que envolver o governo federal, vai ter que envolver o governo estadual, vai ter que envolver instituições parlamentares, vai envolver organizações não governamentais, etc. Exige algum tempo até ser viabilizado, seja qual for a solução, seja você disciplinando o uso, seja você não permitindo, enfim, qualquer que seja a providência. Ela requer uma série de... Mas eu não tenho a menor dúvida de que o simples fato de você estar me perguntando mostra isso. Esse assunto, que não é um assunto novo, não é a primeira vez que se vai falar na localização do aeroporto de Congonhas. Diga-se de passagem que eu conheci o aeroporto de Congonhas fora da cidade. Eu conheci o aeroporto de Congonhas numa época em que você chegava a ela por rua não pavimentada. Hoje ele está numa zona bastante central da cidade. Portanto, um acidente nessa região é um acidente sempre mais dramático, né? E eu acho que isso vai exacerbar, essa discussão vai aumentar, sem dúvida nenhuma. Mas acho que no primeiro instante o objetivo básico é você tentar minimizar o drama que essas famílias todas estão sofrendo, manifestar com muita ênfase a sua solidariedade a essas famílias, procurar ao máximo possível diminuir o drama que elas estão passando, para simultaneamente, concomitantemente, já institucionalmente, pensar nesses outros problemas. Obrigada pela entrevista. Portanto, Marco Antônio Sabino está aí em entrevista do governador de São Paulo, Mário Covas, que está concedendo neste exato momento aqui no Palácio dos Bandeirantes, sede do Executivo Paulista. Continuaremos a acompanhar aqui as palavras do governador Mário Covas e a qualquer momento voltaremos com outras informações. Obrigado, Lúcio Molina. A palavra ao vivo do governador Mário Covas. Vocês, enquanto o governador Mário Covas falava, puderam perceber a retirada de uma das turbinas do avião do meio dos escombros. Uma das turbinas, inclusive, que pode auxiliar, pode colaborar na explicação para este acidente. Nós tivemos há pouco aqui um especialista que levantava a seguinte hipótese. Uma das turbinas, a turbina direita, acabou acionando a pá. A pá dela, a panela, como eles chamam no mundo da aeronáutica, que serve exatamente para o momento do pouso e que no momento da decolagem retiraria a força, daria exatamente o efeito oposto, prejudicando a tomada de impulso, a tomada de força por parte do avião, para que o avião faça uma decolagem segura. Então essa suposição de um problema na turbina, do equipamento da turbina, de uma peça da turbina, pode ser checada com base nesta peça que está aí, nessa turbina. Por isso ela deve ser recolhida para a perícia, deve ser recolhida para exames mais detalhados.
A polícia, como dissemos há pouco, acredita que ainda há corpos das vítimas do acidente com o avião da TAM embaixo dos escombros. Mas a perícia só começará a trabalhar na apuração das causas reais e efetivas do acidente depois que todos os corpos forem retirados. Nesta casa... É complicado passar aqui, mas até dá para entender, porque a quantidade de fuselagem e gás, inclusive combustível do avião, a gente não consegue ultrapassar. Aqui é o nosso limite, mas aqui já dá para mostrar. A gente consegue ver aqui a fuselagem do avião. Tinha um caminhão aqui estacionado, o avião caiu em cima do caminhão dessa casa e eles ali estão num trabalho muito complicado, muito difícil, atrás de corpos, atrás de vítimas. Muita gente trabalhando aqui no local do acidente. Essa casa ficou muito afetada. O acidente aconteceu por volta de 8 horas e aqui estão todos ainda tentando encontrar mais vítimas. Mais vítimas que surgiram depois no decorrer do dia, que surgem aí novas informações. Mas nós estamos estabelecendo aí o número total de vítimas, conforme o Tenente-Coronel Elcio Nagali, de Relações Públicas da Polícia Militar, menos de 100 vítimas, são as informações nesse momento, né, Tenente? Nós estamos com 97 vítimas quando saímos do quartel-general e a estimativa do Corpo de Bombeiros, como eles me colocaram, é que aproximadamente 100 pessoas podem ter perdido a vida nesse acidente. Enquanto nós temos, Tenente Coronel, imagens exatamente do resgate da turbina do avião, uma das turbinas do avião, que pode, eu repito, explicar o acidente. Pelo menos os especialistas levantam como hipótese mais provável essa mesmo, de uma das peças da turbina que serve para o momento do pouso ter sido acionada no momento da decolagem, o que gera uma reversão aí, gera quase que um efeito de freio no avião, ele perde o impulso. Vamos a novas informações ainda da repórter Janine Borba. E quem está ao nosso lado aqui é o Dr. Klaus Robert, que ontem coordenou uma operação, um simulado de acidente no aeroporto de Congonhas e hoje esse caso acontece aqui. Dr. Klaus, o que ajudou aquela simulação nesse acidente hoje? Bom, na realidade a simulação era para treinar e testar os conhecimentos adquiridos durante o curso que eles tiveram, os voluntários do aeroporto. E eu me recordo bem que deixei bem claro que isso poderia acontecer a qualquer momento, né? Mas ninguém esperava em sã consciência que isso fosse acontecer um dia depois, né? A ação deles, inclusive, eles estiveram prontamente aqui no aeroporto, aqui no local do acidente de manhã cedo, mas lamentavelmente nenhuma das vítimas foi recolhida com vida, então eles não puderam colocar em prática os seus conhecimentos. Mas eles estão preparados para outro tipo de atividade, não só nessas situações de calamidade. Bom, agora nós podemos mostrar aqui o pronto-socorro improvisado. O pronto-socorro improvisado que foi montado aqui e que, no entanto, não pôde ser utilizado, uma vez que, infelizmente, não houve sobreviventes. E o Dr. Klaus, que continua aqui ao nosso lado, vai dizer... Dr. Klaus, o senhor já presenciou outros acidentes de avião. O que foi esse acidente aqui, Dr. Klaus? O senhor como médico, o que o senhor viu por aqui? Na realidade, esse tipo de acidente, ele é muito difícil de se trabalhar, porque você tem uma destruição muito grande e até a região para se trabalhar é muito desfavorável, né? Mas a cada grande sinistro desse, a gente ganha uma experiênciazinha a mais, né? E o pronto-socorro, que não foi utilizado, como você falou, para atender vítimas do avião, está pronto para atender qualquer vítima das pessoas que estão trabalhando em operação aqui. E muita gente foi atendida aqui no pronto-socorro, pessoas que desmaiaram, passaram mal. Até agora, três pacientes apenas com coisas leves. Um ferimento e 2 pessoas passando mal, uma delas tinha ingerido alguma coisa tóxica.